Às vezes a gente atrapalha o reino de Deus. E eu quero te conscientizar o que pode levar uma pessoa a afastar da igreja. Abra comigo lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Nós iremos pegar a vida de vários homens da Bíblia e nós iremos tirar algumas ações que esses homens cometeram que fizeram que eles afastassem as pessoas de próximo deles. E eu quero fazer uma aplicação aqui na nossa eclésia, na nossa igreja, para que a gente não cometa o mesmo erro. Então, o que é que nós iremos fazer? Observar a vida de homens que erraram, e esses erros são motivos para que pessoas se afastem da igreja. Amém, queridos? Amém? Diga comigo assim: decepções. Esse é o primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui, de um homem de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já o quê? Homem. Naqueles dias, sendo Moisés já homem. Segura aí. Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero te mostrar, porque pessoas afastam-se das igrejas. Naqueles dias, sendo Moisés já homem. O primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui é que esse texto vai fazer uma afirmação sobre Moisés. Moisés, lá em Êxodo, quando ele já vai tirar o pessoal da terra do Egito, ele já tem uma aparência de um homem. Mas eu queria fazer uma aplicação aqui, com base nesse texto aqui sobre a vida de Moisés. Naqueles tempos, Moisés já era alguém que aparentava ser um homem. E observando a vida de Moisés, por que pessoas afastam-se das igrejas? Pergunta para mim, por quê? Pessoas afastam-se das igrejas. Porque Moisés aparentava ser um homem só. A aparência de Moisés era de um homem, mas a sua atitude, o seu comportamento era de um menino. O comportamento de Moisés era de um menino. Quando você vai aplicar esse texto aqui na nossa realidade, e nós começamos a observar que pessoas que têm atitude de meninos conseguem distanciar outras pessoas de vir à casa do Senhor. Se você é um cara que é um mau pagador, se você é uma pessoa que tem um comportamento infantil, automaticamente as pessoas vão te vendo e não querem ir para a igreja. Quem entendeu isso? Amém, igreja? A primeira atitude que eu observo sobre a vida de Moisés aqui, que Moisés, ele aparentava ser um homem. Está fazendo barulho aqui na caixa. Ele aparentava ser homem. Só que o fato de ter uma aparência de homem, não quer dizer e condiz que o caráter dele era de homem. O primeiro ponto que eu observo aqui, e eu aprendo, porque pessoas afastam-se das igrejas, não querem ir às igrejas. Porque tem muita gente na igreja que é como Moisés, tem atitude de menino. O comportamento é de menino. Então as pessoas não querem se associar a quem tem comportamento de menino. O apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele pensava como menino, agia como menino, mas quando chegou uma fase, ele desistiu das coisas de menino. Então, para largar de ser um menino, você precisa o quê, queridos? Vamos lá, igreja, desistir. Observando a vida de Moisés, Moisés é um homem assim excepcional. Mas esse texto de Êxodo aqui, Moisés errou, Moisés vacilou, porque o comportamento que Moisés vai se mostrar com a caminhada do texto é um comportamento de um menino. Então, comportamento de menino faz com que as pessoas se afastem da eclésia, da igreja. Continua comigo no texto aí. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Então, o segundo ponto que eu quero te mostrar aqui. Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Pergunta para mim, por quê, pastor? Pessoas afastam-se das igrejas. Porque Moisés, quando ele está saindo, ele está caminhando. Então, Moisés, ele estava num ambiente e estava indo para outro ambiente. E nessa caminhada, ele vai em direção à família dele. Só que uma aplicação, por que as pessoas afastam-se das igrejas? É porque na maioria das vezes, a gente não se une como uma família. Moisés tinha um grupo particular. Lá no Egito, tinha o povo egípcio e o povo hebreu. Só que Moisés não associava e não se unia ao povo egípcio. Quem está entendendo? Numa aplicação no contexto aqui, eu quero dizer o quê? Que
O que afasta as pessoas da igreja é quando não tem essa unidade, essa união. Quando não existe união no corpo de Cristo, automaticamente as pessoas se sentem excluídas e não voltam mais na igreja. Tem muita gente aqui que veio na igreja e talvez não voltou porque ninguém chegou e pegou na mão e falou: graça e paz, seja bem-vindo. Quem está entendendo? Quem concorda comigo isso? Esses comportamentos fazem com que as pessoas se afastem da igreja. E eu coloquei das igrejas, porque não é só essa igreja que acontece isso. Não é só na El Shaddai, mas nas igrejas em geral. Nós precisamos aprender algo, irmãos. A nossa família, ela é importante sim, família de sangue. Mas a família espiritual também é importante. Esse irmão que está sentado do seu lado, ele é importante para você. Se não é, deveria ser importante. Então, essa mensagem aqui, que o Senhor colocou no meu coração, é para nos dar direção, porque que às vezes pessoas entram e saem da igreja e a gente nunca entende o porquê. Está aí um motivo. Moisés era alguém que se importava apenas com a família, porque o texto fala que Moisés estava indo atrás da sua família e não atrás dos seus amigos, e não tendo união com os colegas. Moisés era alguém que era reservado. E se você ler um texto um pouquinho antes de Êxodo, você observa que Moisés não se juntava com o povo egípcio, embora Moisés foi criado por quem? Por quem? Por quem, queridos? Exatamente. Moisés, quando chega a uma certa idade, ele não quer mais se associar. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. O segundo ponto que eu observo aqui: o que afasta as pessoas da igreja? Quando eu só penso no meu irmão de sangue. Quando eu preocupo só com a dor do meu irmão de sangue. Na maioria das igrejas existem famílias. Geralmente quem vem na igreja geralmente é família. Aqui, ó, a família Elisante tem quantas pessoas aqui na igreja? São umas 8? Mais de 8 pessoas. É uma família. Mas se a Elisângela começar a comportar como Moisés, ela vai apenas se preocupar com a sua família. E tudo que for favorecer o quê? A sua família. E isso é errado. Isso faz com que as pessoas, é só um exemplo, tá? Isso faz com que as pessoas afastam-se da igreja. Quem concorda comigo aqui? Amém, queridos? O texto diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo o quê, queridos? Egípcio espancava um hebreu, um do quê? Do seu povo. Por que pessoas afastam-se das igrejas? Porque Moisés não sabe qual é o motivo que levou àquele acontecimento, mas se acha o responsável legal para poder apaziguar. Tem coisa, querido, que não é da sua conta. Tem coisa, Moisés, que não é da sua conta. Tem coisa que você não tem competência e nem foi outorgado para poder resolver. Tem coisa que quem tem que responder e resolver é o responsável legal por aquele lugar. Existem situações que acontecem na igreja, brigas, discussões entre casais, em que os irmãos às vezes tentam resolver entre si, sendo Moisés, porque Moisés está caminhando para ir aonde, Magela? Na família dele. E ele então vê uma discussão, fazendo uma aplicação aqui para nós. Tem hora, irmãos, que a gente entra em coisas que não é da minha conta. Tem hora que a gente entra em situações que vai dar errado. Quem está me entendendo? Moisés é um tipo de cara abençoado demais por Deus. Era um homem que conversava face a face com Deus. Mas observando em Êxodo, Moisés errou feio. Aplicando aqui, por que pessoas afastam-se das igrejas? Porque tem muita gente que é palpiteiro. Tem muita gente que entra onde não é chamado. Tem muita gente no corpo de Deus que não foi responsável e não é responsável por aquela atitude e tenta tomar atitude. É o famoso bico, tenta resolver. Uma situação que poderia resolver aqui, ó. A pessoa que não tem capacitação vem, tenta resolver, a situação faz isso. E aí o que acontece? E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Deixa eu te falar que isso é uma coisa. Você não pode pegar uma situação que já está caminhando, o bonde andando, e tentar resolver. Você precisa primeiro ouvir as duas partes. Porque se você ouvir uma situação de uma briga de um casal,
Se você ouvir a mulher, o homem é o diabo, é o Satanás. Mas se você para ouvir o homem, a mulher é o quê? O diabo pintado todas as coisas. Então você precisa, antes de tomar qualquer decisão, filtrar aquilo. Primeiro, eu sou responsável? Eu sou o responsável por resolver esse problema? Eu tenho direção de Deus? Eu fui outorgado para poder resolver esse problema? Eu sou um pastor? Eu sou um líder dentro da minha agência de trabalho? Porque pessoas afastam-se das igrejas, porque tem muita gente que tenta entrar em problema que não é dar conta. E aí o que acontece? E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, fez o que, queridos? Moisés? Matou o egípcio e o escondeu na areia. Por que pessoas afastam das igrejas? Porque pessoas como Moisés pensam que tirando a vida de um, vai resolver o problema. Pessoas assim como Moisés, que tem comportamento de Moisés, pensam que tirando a vida de um dos autores da briga, vai solucionar o problema. Só que, na verdade, você está criando um problema maior. Porque, raramente, um defunto é sem choro. Muitas outras pessoas vão saber. Moisés, aplicando aqui na questão da igreja, ele está tomando uma atitude responsável por conseguir afastar pessoas do corpo de Deus, do corpo de Cristo. E quem sabe eu e você, querido, se encontra nessa situação. Tem problema que você sabe, tem situações que você sabe, no teu trabalho, na igreja, mas não é da sua conta e você tenta resolucionar. Você vai acabar fazendo igual Moisés, matando um egípcio. E a aplicação de matando um egípcio aqui pode ser na fé. Você talvez não tenha direção de Deus. Quem está entendendo essa mensagem? Talvez você não tenha direção de Deus para poder solucionar aquele problema. Uma coisa que talvez era simples, vira grande. Fica grande a situação. Moisés é um homem de Deus. Moisés é um cara que conversa com Deus face a face. Moisés foi um cara escolhido, dentre muitos, para ser o libertador do povo israelita. Mas Moisés errou em Êxodo. Moisés quis tomar decisões que não eram da sua conta. E olha o que vai dizer. Versículo 12 aí. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O quinto ponto aqui. Por que pessoas distanciam das igrejas? Porque na igreja, escuta aqui isso aqui, é importante, ó. Porque na igreja, às vezes, existem pessoas, fala comigo assim, justiceiras. Repete comigo, justiceiras. O que é essa pessoa justiceira, pastor? A pessoa justiceira, se você pegar a palavra justiceira, de justiça, é aquela que toma as decisões com base na sua posição. Ele pensa de uma forma, então ele acha que a justiça tem que ser feita da maneira que ele acha que é o certo. O que é um justiceiro? Se você pegar naqueles filmes, você vê que o justiceiro é um cara que anda numa moto, de madrugada, mascarado, e pega os bandidos e corta tudo no couro ou mata. Esse é o justiceiro. Quem já viu filme assim já? De um cara que é justiceiro, aí ele começa agora a fazer justiça, digamos assim, entre aspas. Você quer um exemplo aqui na nossa cultura brasileira? Agora estão comemorando aí a questão do Lampião, o dia do Lampião. E muitas pessoas acham que Lampião era um homem bom. Lampião era um homem justiceiro. Ele fazia maldades. Tinha alguém numa fazenda que não pagava os trabalhadores. Lampião então achava que indo lá matar aquele líder era uma justiça. O que Lampião na verdade era? Um justiceiro, um covarde. E na igreja, irmãos, no corpo de Cristo, existem pessoas que conseguem afastar outras novas convertidas por causa de ser um justiceiro. Uma coisa que a gente precisa aprender aqui, a igreja, ela não é um lugar de pessoas perfeitas. Repete comigo para a gente poder gravar isso. A igreja. Eu quero que a igreja repita. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Tira essa mentalidade da sua cabeça, que na igreja você vai encontrar pessoas perfeitas. Porque se você achar pessoas perfeitas aqui, tem algo errado. Todo mundo aqui está num processo de santificação, buscando ser melhor. Só que nosso pensamento às vezes erra. E às vezes a gente tem uma palavra que eu tenho birra dela.
Tem uma palavra que eu tenho birra de ouvir ela. Aí eu tô, não é quando da palavra? Eu tô escandalizado. Ô, birra que eu tenho de ouvir essa palavra. Eu estou escandalizado com a filha de fulano. Eu estou escandalizado com a atitude de ciclano. Irmão, não fica escandalizado, não. Não fica. Porque se mudar o figurino, daqui a pouco é você também escandalizando alguém. Eu costumo dizer algo muito interessante. A diferença minha para alguém que é pecadora é que o pecado dela foi exposta e o meu não. Só essa diferença. A diferença minha para fulano que errou é que talvez o pecado dela foi exposta e o meu não. Mas eu pequei também. Só não foi exposto ainda, mas eu pequei. Então para de criar uma mentalidade que afastam as pessoas do corpo de Cristo. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos ter uma mentalidade de defender o nosso povo. Você vai ler todo o enredo da Bíblia, você encontra que os filisteus, o povo de Israel, com tanta dificuldade, eles eram unidos. Eles não se matavam entre si. Amém, queridos? Outra coisa, vamos lá. Abre a tua Bíblia lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Continua segurando a Bíblia aí em Êxodo. Mas abre lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. Eu quero te mostrar aqui quando você pensa que você age com justiça, como é que a Bíblia revela. Isaías capítulo 64, versículo 6. Olha o que vai dizer. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, é o que, queridos? Como o trapo da imundícia. Segura aí. Então, quando você pensa que está agindo com justiça com alguém, a palavra vai dizer que a sua justiça, para o Senhor, é como se fosse um trapo de imundícia. A sua justiça, ela é corrompível. Vamos prosseguir aqui. Continua lá em Êxodo. O versículo 13 diz o seguinte: saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste os egípcios? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O 6º ponto que eu aprendo aqui: por que as pessoas afastam-se das igrejas? Porque na hora que a bomba estoura, Moisés foge. Na hora que a porca aperta o rabo, Moisés dá linha. Na hora que a situação fica feia, Moisés faz o quê? Some. Na hora que aquilo que ele orientou causou um desastre na vida de um casal, de uma família, Moisés racha fora. Por que pessoas afastam-se das igrejas? Porque tem muito Moisés aí, pagando de ser alguém que não é. Porque tem muito Moisés que acha que tem a direção de Deus para resolver o problema, mas não tem. Agora eu quero te mostrar outro personagem aqui. Então, um resuminho aqui muito rápido. Por que as pessoas saem das igrejas? Porque tem muito Moisés que aparenta ser homem, mas a maturidade é menino. Porque Moisés só vê o lado que favorece ele e a sua família. 3º ponto, porque Moisés pensa ser o pastor da igreja, o responsável legal para resolver problemas. Porque Moisés acha que matar é a melhor ação para resolver um problema. O 5º ponto, porque Moisés se acha o justiceiro. Vai em Gênesis capítulo 9, versículo 20. E eu quero te mostrar outra situação que faz as pessoas se afastarem da igreja. Fala comigo assim: falta de regeneração. Falta de regeneração. Esse aqui é outro ponto que a gente vai observar aqui sobre a vida de Noé e seus filhos. Todo mundo encontrou Gênesis capítulo 9, versículo 20? Olha o que vai dizer lá. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, o que aconteceu com ele, meus queridos?
embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Um ponto que eu aprendo aqui desse versículo aqui. Por que pessoas afastam-se das igrejas? Porque assim como Noé, tem muito crente que é preso em vício. E sabe o que acontece? E no final, ele pensa que vai vencer o vício, mas é o vício que o vence. Tem muita gente que afasta da igreja porque ainda está presa num vício. E o vício, no final, vai conseguir vencer essa pessoa. Tem muita gente que distancia da igreja é porque ainda não foi liberto, ainda não teve uma vida de encontro com Cristo Jesus. É porque ainda o pecado da beberrice ou do beberrão está sobre ele. É porque ainda o pecado da mentira faz parte da vida dele. Então, para não envergonhar a igreja, ele prefere o quê? Afastar-se. Porque é mais fácil eu afastar da igreja, porque entra a desculpa, eu vou envergonhar o nome do Senhor, vou envergonhar aquela igreja, eu não posso fazer isso. Mas o certo não é afastar da igreja. O certo é reconhecer que você é um pobre, nu, pecador, e ir aos pés do Senhor pedir uma reconciliação com Ele. Ir aos pés do Senhor e se humilhar diante do Senhor. Noé é um homem cujo, não tem isso na Bíblia, tá? Mas é o segundo Adão, digamos assim. Porque morreram todos, só sobrou a família de quem, irmãos? De quem, queridos? De Noé. Então tudo começa através de Noé novamente. E aí Noé é um cara que conhece a Deus, conversou com Deus também, mas é um cara preso a vício. É um cara que a bebida falou mais forte com ele. Eu não sei, uma aplicação para nós, eu não sei se é bebida, se é a pornografia, se é a droga, eu não sei o que pode ser. Mas nós não podemos deixar ser vencidos pelos nossos vícios. Outro ponto aqui. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo o que, queridos? A nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Por que pessoas afastam-se das igrejas? Porque Cã é um propagador de notícia ruim. Tem muito Cã dentro da igreja, queridos, que é um propagador de notícia ruim. Acontece uma situação dentro da igreja, mas o Cã faz o quê? Divulga para Deus e o mundo. E isso faz com que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, seja ridicularizada. Porque agora todo mundo vai saber que fulano de tal, ciclano, beltrano de tal, porque Cã deu uma notícia, errou, pecou, como se fosse algo incomum para uma vida de um humano. Sabe por que muitas pessoas afastam-se das igrejas? Porque tem muito Cã envolvido. Tem muito Cã que está esperando uma situação para poder propagar a desgraça. Quem concorda, fala um amém aí. Tem muito Cã envolvido. A palavra do Senhor vai dizer também que junto ao celeiro lá vai ter trigo e joio envolvido. E quando você arranca o trigo, ou tenta arrancar o joio, o trigo vem também. Só que no dia do juízo final, o texto vai dizer que o Senhor, Ele queimará o joio, e o trigo Ele recolherá. Você precisa tomar cuidado, para você não estar tendo um comportamento de Cã, de Moisés, de Noé, preso a vício, de um comportamento de Cã, de ser um propagador de notícia ruim. Vai comigo em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Fala comigo assim agora, ajudante de Deus. É isso mesmo, ajudante de Deus. Vamos lá, queridos, ajudante de Deus. Esse aqui agora é um ponto que eu vou te mostrar o que afastam as pessoas da igreja. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Olha o que vai dizer. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, ou seja, a sua lepra, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou
e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, porque sou alguém importante, eu sou Naamã. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Versículo 12. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com o que, queridos? Indignação. Por que as pessoas se afastam das igrejas? Porque pensam, assim como Naamã, que pelo fato de ser um general, ocupar um cargo importante, tudo tem que acontecer do jeito dele. Por que as pessoas afastam das igrejas em geral? Porque sempre tem um Naamã envolvido. Sempre tem um Naamã que não consegue ser flexível. Pelo fato de ocupar uma patente de tudo tem que ser do jeito que ele quer. As coisas têm que fluir da forma que ele quer, porque ele é o general, ele é o responsável. Tem que existir pessoas que bajulam ele a todo tempo, porque ele é um general, ele é importante no lugar. Queridos, uma coisa que a gente tem na nossa mente aqui como El Shaddai, é um princípio que o pastor Vinícius, o pastor Sênio, coloca no nosso coração. Todos aqui são ovelhas, todos. Não existe o mais bem remunerado, não existe o que tem menos condição, não existe o loiro, o branco, todos são iguais. Todos são iguais. Não existe um tratamento melhor para quem é um doutor ou quem não é um doutor. Naamã é um tipo de cara que gostava de ser bajulado. E esse tipo de pessoa, elas não conseguem permanecer em lugar nenhum. Porque tem uma necessidade de ser o quê, queridos? Bajular a todo tempo. E isso faz com que as pessoas afastam-se da igreja. Porque geralmente alguém que vem na igreja é amigo de um primo de fulano de tal e conhece. Aí no final, pastor Rafa daquela igreja, não, nem aquele cara é chato demais. Aquele cara tem uma necessidade que as pessoas bajulam ele. Queridos, a mensagem de hoje é a mensagem de restauração para nós. A mensagem de hoje é a mensagem de abrir os nossos olhos. É muito bom a gente ouvir a mensagem que conforta o nosso coração, mas tem hora que é preciso a gente sair, sacudir o corpo, para tirar essa poeira. Nós não podemos ser os responsáveis por atrapalhar que pessoas venham para a igreja e venham afastar da igreja. Amém, queridos? Outro ponto aqui. Por que pessoas afastam-se das igrejas? Segundo ponto aqui dentro desse texto de Naamã. Porque assim como Naamã, deixam ser enganadas pelos olhos. Fala assim, enganadas pelos olhos. Naamã diz o seguinte: os rios de Damasco pareciam ser melhores. Só que aí, os rios de Damasco pareciam ser melhores, mas foram as águas de Israel que trouxeram cura para a sua lepra. Os rios de Damasco pareciam ser melhores, mas foram as águas de Israel que trouxeram cura para a sua lepra. Dizer algo para você, querido. Tem momentos na nossa vida que a gente fica insatisfeito no lugar que a gente está. Fica insatisfeito com a nossa casa, fica insatisfeito com o nosso trabalho, fica insatisfeito com o nosso relacionamento. E aí, por causa da nossa insatisfação momentânea, nós metemos o pé em tudo. Só que a conta, uma hora chega. Sabe o que acontece com Naamã? Naamã é um cara que está sendo ingrato. Naamã é um cara que ele está achando que, pelo fato de ele ser um general, ele tem que ter um tratamento melhor. Pensava eu que o profeta viria, colocaria a mão sobre a minha lepra, faria uma oração e clamaria ao Senhor, e o Senhor curaria a minha lepra. E a única coisa que o profeta faz é, vai lá e mergulha 7 vezes que você vai ser curado. E Naamã o quê? Acha o quê? Difícil. Mas não tem outros rios, lá em Damasco, na minha cidade, que são melhores? Por que eu tenho que ir lá em Israel, naquela água suja? Cegueira espiritual. Não valoriza o que tem, não valoriza a bênção que o Senhor liberou. Dizer para você, querido, a bênção que o Senhor prometeu para você, direcionou para você, ela vai acontecer, mas não é no teu tempo, já preguei sobre isso, não era a tua maneira, é no tempo do Kairos dele, tempo perfeito de Deus. Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus.
Porque pessoas afastam-se das igrejas. Se você não tiver o coração preocupante com isso, você precisa preocupar com alguma coisa. E nesse momento você precisa preocupar com você. Se seu coração não queima em preocupar porque que as pessoas têm distanciado da igreja, das igrejas, tem alguma coisa errada com você, não com as pessoas. O nosso coração, ele precisa ser um coração piedoso. O nosso coração precisa ser um coração que preocupa com as pessoas. O evangelho não é sobre mim, nem sobre você. É sobre nós, é sobre Cristo Jesus. Não existe um corpo que tem apenas uma célula só. Aqui está o corpo de Cristo Jesus. Muitas pessoas, várias famílias reunidas. E isso que é importante. Eu posso ouvir um amém? Eu quero te mostrar outro texto aqui. Fala assim comigo. Tentar ser trapaceiro. Vai lá em Gênesis capítulo 25, versículo 29. Outra coisa que faz com que as pessoas afastam-se das igrejas é eu tentar ser um trapaceiro. Ser alguém trapaceiro. Olha o que vai dizer o texto. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, ou seja, estou com fome. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Um ponto que eu aprendo aqui sobre Jacó e Esaú. Por que as pessoas afastam-se das igrejas? Porque assim como Esaú troca uma dádiva de Deus por um prato de lentilhas. Você quer que eu aplique isso aqui para você poder entender? A dádiva de Deus aqui é ser primogênito, porque não tem como Esaú escolher ser o primogênito. Dádiva de Deus. Deus deu para Esaú isso. Esaú então agora troca uma dádiva de Deus por um prato de lentilhas. O que seria esse prato de lentilhas aqui, pastor? O mundo. As coisas do mundo. A vontade de ir para o mundo. Tudo que envolve o mundo seria o prato de lentilhas. E o que envolve a primogenitura se envolve a questão de dádiva de Deus. Deus deu para ele. Queridos, porque pessoas afastam-se das igrejas, porque trocam a igreja, o corpo de Cristo, pelo mundo. Porque deixam que o mundo seja mais atrativo do que está na casa do Senhor. Eu não sei para você, mas eu não consigo passar um domingo sem vir na igreja. Parece que minha semana tá esquisita. A terça-feira, ela mistura com a quarta, com a quinta e vira uma bagunça. Não é que eu sigo um ritual de estar aqui todos os dias, mas é gostoso. Quem concorda comigo isso? Amém? Onde está o erro de muitas pessoas? Vender a dádiva de Deus por um prato de lentilha. Dizer uma coisa, querido. Você já foi comprado por um preço muito alto, preço de sangue. E quem já foi comprado não consegue se vender. Você não pode se vender mais não, senhor. Cristo Jesus já pagou um preço por você, lá na cruz do Calvário. Eu não sei se para vocês tem mais valor, porque parece que para a gente não tem mais valor isso, mas é importante a gente pregar a mensagem da salvação. Cristo Jesus um dia morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra do Pai. Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia e hoje se encontra à destra do Pai. Eu quero ouvir um amém por isso aqui. Nós estamos falando de Cristo Jesus. Outra coisa. Por que pessoas afastam-se das igrejas? Porque tem muito crente que quer passar por Jacó, trapaceiro. Tem muito crente que quer passar por Jacó, trapaceiro. Vai ali e dá um pinote em um. Vai ali e dá um pinote em outro. O nome é mais sujo que pau de galinheiro. Ninguém quer se associar num ambiente que existe crente assim.
Ninguém quer se associar num ambiente onde existe crentes que dão pernada no outro. Isso faz com que as pessoas se afastem das igrejas. Isso faz com que as pessoas distanciam do corpo de Cristo Jesus. Esse homem aqui, Jacó, está querendo comprar a bênção do seu irmão de primogenitura. E dizer para você, tem muita coisa que a gente interpreta errado na Bíblia. Quando a gente lê esse texto aqui sobre Jacó e Esaú, quando o texto vai dizer Abraão, Isaque e Jacó, deveria ser Abraão, Isaque e Esaú. Só que aí a gente pensa que quando o pai abençoa o filho, é que a bênção foi transferida, mas não é não. A bênção foi transferida a partir do momento que Esaú vendeu. O que tem sido mais importante para você, querido? A casa do Senhor ou o prato de lentilhas? O que tem sido mais importante para você, querido? A casa do Senhor ou um prato de lentilhas que Jacó te ofereceu? Que um trapaceiro te ofereceu? O que tem sido mais importante para você, querido? A casa do Senhor ou um prato de lentilhas? Vá lá em Atos capítulo 26, versículo 28. Fala comigo assim, ó. Nunca, vamos lá, queridos, nunca deixaram ser convencidos pelo Evangelho. Atos capítulo 26, versículo 28. Outro motivo com que faz com que as pessoas sejam afastadas da igreja, e para mim isso aqui é o principal, é porque nunca deixaram ser convencidas pelo Evangelho. Diz o seguinte lá em Atos capítulo 26, versículo 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, o que ele disse? Por pouco me persuades a me fazer cristão. Um motivo aqui que faz com que as pessoas sejam afastadas das igrejas é porque ainda não converteram ao Senhor. Muita gente permite sair do ambiente de igreja porque ainda não tiveram um encontro marcado com o Senhor. Esse texto aqui está narrando o seguinte: Paulo está sendo julgado. E aí, Paulo está contando como é que ele teve um encontro com Jesus. Aí o texto vai dizer, Paulo contando as experiências, como que foi, como é que Jesus Cristo o encontrou. E aí, esse rei Agripa aqui, vendo aquela situação, fica encantado. Poxa, Paulo, que legal, que bacana, Paulo. Nossa, que da hora, você então encontrou Jesus assim. Então ele te encontrou, uma luz resplandeceu, você caiu ao chão, e aí Ananias foi lá, orou por você ao terceiro dia, você voltou a enxergar, e agora você propaga o Evangelho. Nossa, que legal, mas cara, que história bacana, mas eu quase fui persuadido por você. Moço, quase que eu viro crente com essa história sua. Tem muita gente igual esse rei Agripa aqui. Está vindo 10 anos na igreja, poxa. Está carteirinha, a cadeira te conhece. Mas até hoje não teve encontro com Cristo Jesus. Por que as pessoas afastam-se das igrejas? O principal, porque nunca tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Você precisa, meu querido, renovar um encontro com Cristo Jesus todos os dias. Sabe por quê? Porque senão você vai distanciando e a sua fé, ela vai enfraquecendo. Você precisa todos os dias marcar um encontro com Jesus. Você precisa todos os dias pegar a tua Bíblia e ler pelo menos um versículo, que seja um salmo. Você precisa marcar um encontro com Jesus. Você precisa pegar seu telefone e colocar uma canção que exalte o nome do Senhor. Você precisa marcar um encontro com Jesus. Sabe por que muitas pessoas distanciam das igrejas? Porque não tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Estão acostumadas a vir na igreja todos os domingos ou nas quintas-feiras, participar de um momento aqui de culto e ir embora. E Bíblia, me livre. Leitura da palavra, devocional. O que é devocional? Nem conheço isso. Que cor tem? Que cheiro que tem? Nós precisamos ter essa mentalidade renovada, queridos. Muitas pessoas têm distanciado do Evangelho. Não é porque o Evangelho não está sendo pregado. É porque nunca tiveram encontro com o dom do Evangelho. Vai lá em João capítulo 8, versículo 32. O que é que nós precisamos para que a gente permaneça firme nos caminhos do Senhor? O que é que nós precisamos para permanecer firme na casa do Senhor? Eu quero que toda a igreja leia esse texto comigo, de João capítulo 8,
versículo 32. Aqui no telão, aqui, vamos lá? 1, 2, 3. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa ter conhecimento da verdade. Você precisa conhecer a verdade para que a sua vida seja transformada. Conhecendo a verdade, a minha vida ela vai ser transformada. Conhecendo a verdade, eu não vou ter mais dificuldade em questionar se um cara do louvor pediu para me levantar minhas mãos. Irmãos, eu vejo cada coisa que é assim. Eu vejo cada coisa, cada comentário que chega para nós como pastor, que eu falo assim, não é possível. As pessoas implicam porque alguém do louvor pediu para levantar a mão. Meu irmão, que dificuldade tem você levantar a mão na casa de Deus? Eu posso ouvir um amém, queridos? Porque quando a gente recebe mensagem, você vai ser abençoado. Vixe, a gente recebe o coraçãozão desse tamanho. Mas quando a mensagem vem, a mensagem de confronto, vixe, a gente fica tudo calado. Irmãos, nós precisamos mudar a mentalidade, porque tem gente nova convertida chegando e vendo nós, nos observando. Nós precisamos ser o exemplo da nossa casa. Nós precisamos ser o exemplo. É nós que levantamos as mãos mesmo. Somos nós que batemos palmas. Somos nós que levantamos a nossa voz em oração. Não é o novo convertido. Somos nós que entoamos cânticos. Somos nós que puxamos o barco. Nós pertencemos ao corpo de Cristo Jesus. Os novos convertidos, eles serão inseridos no corpo. Mas você já faz parte do corpo. Você precisa mover. Um corpo, uma água parada, ela dá dengue. Não estou dizendo que todo culto tem que ter fogo, não. Tem que haver um equilíbrio. Mas todo culto não pode ser parado também, não. Porque uma hora dá dengue. Uma hora você esfria. Uma hora, quando você olhar, está cheio de ovinho, dá dengue lá dentro. Abre em Hebreus capítulo 10, versículo 25. E esse texto aqui é um texto fundamental para a gente poder colocar um fim aqui, porque as pessoas afastam-se das igrejas. Aqui é uma ordem, tá? Esse texto aqui é uma ordem. Olha o que vai dizer. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Dizer para você, querido, está tudo esquisito. Pandemia. Quem pensaria que existiria uma pandemia? Entra no teu telefone aí, em vez de ver o WhatsApp, vídeo de Instagram, e procura lá os jornais, vê o que está acontecendo no mundo. Catástrofes em lugares acontecendo. Erosões na terra acontecendo em vários lugares. Irmãos, Cristo Jesus está voltando. Você precisa estar preparado. A palavra diz que vai buscar a igreja dele, o seu povo escolhido. Você precisa congregar. Você precisa permanecer firme nos caminhos do Senhor. Você precisa ser um crente equilibrado. A palavra que nós mais pregamos nesse altar que se chama equilíbrio. Só que o equilíbrio não pode ser um desequilíbrio para mim. Eu preciso achar o ponto equilibrado da minha vida. O que seria o ponto equilibrado da minha vida? O ponto equilibrado da minha vida é estudar, trabalhar, mas ler a Bíblia também. Buscar o Senhor. E a palavra vai dizer, buscar o Senhor enquanto você pode o quê, queridos? Achar, invoca Ele quando Ele está perto. Você precisa achar um equilíbrio dentro da igreja. Porque senão você vai ser o motivo para afastar as pessoas. Crente tem que ser equilibrado. Crente precisa achar o equilíbrio. E nós erramos muito nisso. Achamos que o equilíbrio ou é ser quente demais, labachúria.com, Charamanaias, ou ser alguém totalmente frio. Queridos, nós precisamos, pode dizer comigo, eu preciso, isso envolve a mim também, eu preciso achar o equilíbrio. Nós precisamos achar o equilíbrio da vida, porque senão, qual que é o sentido de alguém vir para o mundo, para a igreja, sendo que chegar lá fora é tudo a mesma coisa? Qual que é a ideia? Qual que é o contexto das pessoas congregarem como igreja, sendo que é tudo normal? Precisa haver um diferencial na igreja, queridos. Porque senão,
nós estaremos dando margem para as pessoas congregar em casa. Tem que haver um diferencial. É por isso que aqui na igreja a gente tem que levantar as mãos mesmo. Nós temos que exaltar o nome do Senhor. No momento de ajoelhar, coloca essa calça que o Senhor te deu aí no chão. Coloca essa calça aí que o Senhor te deu, da provisão dele, no chão. Tenha dó não, moça. Tenha dó não, moça. Levanta as mãos mesmo. Aproveita que você tem uma mão para poder levantar. Aproveita que você tem os olhos para poder engrandecer o Senhor. Queridos, nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos ser renovados. E a renovação não é só ser espiritual demais, não. É uma renovação cristã. Se você ver todo o aplicativo, ele é o quê? Atualizado. Digamos assim, nós somos esse aplicativo. Nós precisamos ser atualizados para uma nova versão. Uma versão que venha corrigir os bugs. Porque a versão nova faz o quê? Corrige os bugs atrasados. Ou, igreja do Senhor, nós precisamos atrair as pessoas para perto de nós. Nós precisamos ser uma célula, um corpo unido, junto, que fala a mesma língua, que professa a mesma fé, que busca com a mesma intensidade, que dói, sente dor com a perca do outro e não acha graça. Por que as pessoas afastam das igrejas? Porque de fato, a igreja do Senhor não está sendo igreja do Senhor. Porque de fato a igreja do Senhor está permitindo que uma célula, que não faz parte da célula, venha ocupar um espaço. Dizer para você alguma coisa aqui. Uma verruga, ela faz parte do corpo? Não, ela é intrusa. Ela é intrusa. Ela não faz parte do corpo. Ela não é uma coisa bem-vinda. Digamos que existe um corpo. E existem pessoas que se comportam assim. Estão se comportando como se fosse algo que não fizesse parte do corpo de Cristo Jesus. Queridos, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Quero falar com você algo aqui. Você precisa ser transformado. Você precisa ser mudado. Se nós queremos ser pessoas que irão pregar o Evangelho a toda criatura, primeiro nós precisamos ganhar a Lagoa da Prata. Nós precisamos ser diferencial aqui na nossa igreja. Nós precisamos ser pessoas que vão atrair a presença do Senhor para o ambiente. Não adianta nada eu ser um responsável por afastar as pessoas da igreja. E no final, achar que tudo está bem. A mensagem de hoje é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho convicção que Deus está tratando comigo e com a igreja dele também. Nós precisamos ter uma mente restaurada. Parar de mimimi, parar de dozinha. Porque as pessoas estão te observando. Saiba hoje, você é referência para alguém. No teu trabalho, no dia a dia. Você é referência para alguém. E as pessoas irão buscar a Deus pela sua referência, pelo jeito que você comporta. Se você é um cara honesto, se você é uma moça honesta, se você é alguém temente a Deus. Não esqueça disso não. As pessoas estão te observando a todo tempo, vendo o teu caráter. E elas estão doidas. Muitas estão doidas para poder acusar. Olha lá o crente. Não diz que é crente? Não é o crente esse aí? Esse aí não é o que fica lá, o crente? Você não pode deixar isso acontecer não, queridos. O Evangelho não pode ser envergonhado. Cristo Jesus, ele tem que prevalecer, ele tem que vencer. Ele tem que ser o galardoador. Amém, queridos? Eu queria nessa noite fazer uma oração por você. E eu queria fazer algo diferente. Eu sei que a gente está num momento de pandemia, mas eu quero orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Todo mundo que entender essa mensagem, e talvez no seu interior, a gente está aqui para te acusar, não. Mas talvez no seu interior você entendeu, poxa, eu estou sendo essa pessoa. O responsável, talvez, por afastar outras pessoas de congregar. Eu estou sendo, talvez, pastor, o responsável por tomar atitudes que estão levando a outras pessoas a distanciar do Evangelho. Eu queria orar por você, simplesmente orar por você. Sai do teu lugar, belisca algo aqui para nós, Lucas, ou põe uma música aí. Põe a música para nós, Du. Vem me visitar hoje aqui. Feche seus olhos, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Apaga a luz aqui para a gente, por gentileza. Tem alguém que quer vir aqui na frente para a gente orar, irmãos? Oração nunca é demais. Ninguém vai vir, gente, para orar? Glória a Deus. Uma preocupação que a gente tem, aproveitando poder falar, é com que
os outros vão pensar acerca de mim? O que aquele irmão vai pensar acerca de mim, eu indo na frente orar, depois dessa pregação do pastor? Meu irmão, você não tem que preocupar com isso. Você não tem que preocupar. Você não tem que preocupar. Você não tem que preocupar de forma alguma. A igreja do Senhor, ela não foi feita de pessoas acusadoras, e sim de pessoas que estão ali para ajudar a transformar outras pessoas. Feche seus olhos onde você se encontra aí. Eu quero orar por você. Pai, nesse momento nós queremos levantar um clamor ao Senhor, te pedindo perdão, Pai, por situações, Jesus, que talvez fez com que a gente abalasse a nossa fé, ou fez com que a gente achasse que saindo da Tua presença era a melhor opção. Nós queremos te pedir perdão também, Senhor, porque talvez nós somos os responsáveis, as nossas atitudes têm feito com que pessoas distanciem do Teu Evangelho. E hoje nós queremos dizer, Pai, que nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Nós não aceitamos na nossa vida ser o responsável pela morte espiritual de alguém. Nós queremos que as pessoas sejam atraídas através de nós para o Evangelho de Cristo Jesus. Nós queremos ser boas pessoas na sociedade, ser crentes honráveis. Jesus nos ajuda, Pai. Se existe alguma dificuldade que a gente encontra no nosso coração, se existe alguma resistência, alguma ação parecida com a de Moisés, de Naamã, de achar que é tão importante, de achar que tem uma necessidade de ser tratado melhor do que os outros, tira isso do nosso coração, Jesus. Coloca um coração mais amoroso, coloca um coração mais de compaixão, que compadece das pessoas e não acusa as pessoas. Coloca um coração em nós, Jesus, um coração parecido com o do Senhor, porque lá em Mateus capítulo 8, o Senhor não acusou aquela mulher, o Senhor não perguntou, o Senhor não acusou ela, o Senhor apenas ajudou a ela ser restaurada. Nós queremos nesse momento, Jesus, ser restauradores de pessoas. Nós queremos ser o responsável, para trazer pessoas para próximo de Ti. Usa a minha vida, Jesus. Usa a vida desse irmão em nome de Jesus. Usa a vida de cada pessoa nesse lugar, Pai, para ser um restaurador e não um afastador de pessoas. Restaura a nossa vida, Pai. Tira esse dedo acusador. Coloca em nossa mão uma mão que abençoa e não a mão que acusa, Senhor. Troca o nosso dedo de acusador e coloca uma mão que estende abençoando as pessoas. A minha oração, Pai, é para que a nossa vida venha a ser transformada, para que a gente não crie resistência com as pessoas, porque as pessoas nos pedem para levantar as mãos para adorar o Senhor. A minha oração nessa noite, Jesus, é para que a gente continue sendo firme na Tua presença, permanecendo na fé e não sendo abalado com as circunstâncias. Jesus, modifica o nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, disponíveis para o Senhor. Usa a nossa vida, Pai, para ser um transformador de pessoas. É a oração que eu faço, que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo possa repousar na tua vida, que essa semana mesmo você seja alguém que vai atrair as pessoas para dentro da igreja, que essa semana mesmo Deus te dê a oportunidade de você pregar o Evangelho e uma pessoa venha converter através da sua vida. É a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.